Foi um amasso. A hora que tá 25 minutos, vai ser uns 4-0. Foi um amasso. Foi. Vamos lá então, todo mundo ligado aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja vocês todos. Eu disse ontem que o Andrés Pereira ia jogar. Esse cara é um craque de bola, irmão. Desculpa. Eu não posso deixar um jogador num jogo como esse, como contra o River Plate, 90 mil pessoas, e que você foi ontem com o seu amigo André. A gente estava acompanhando a sua viagem, indo, voltando. Parabéns a todos os palmeirenses que estavam com você no avião. Que legal que vocês chegaram, voltaram, chegou 5 horas da manhã. É gostoso você estar lá em loco, vendo aquilo lá. Já é a segunda, terceira vez que você vai, eu acho que consecutiva. E aí, cara, quando você tem um jogador como esse, que você tem que botar o craque para jogar. O craque tem que jogar, irmão. Esse cara é craque de bola, Andrés Pereira. Ele ficou marcado de uma maneira idiota por parte da imprensa do Rio de Janeiro, que gosta de fazer muito isso, em relação àquele lance do Palmeiras, do Davidson, cara. Entendeu? Mas não é isso. Ele é muito bom de bola, tem que ser jogador da seleção brasileira, tem que ser o titular da seleção brasileira. Pra mim ele é camisa 10, não é nem camisa 8, viu? Pra mim ele é camisa 10, Souza. Pro futebol de hoje? Pro futebol de hoje é camisa 10. Ele é 10. Ele joga assim, de 10. Ele tem que jogar de 10. Ele é um jogador extraordinário. O Palmeiras mostra uma força, assim, tão maravilhosa. Não pra mim, né? Eu tô dizendo como comentarista. Eu torci pra perder de 15-0. Mas é muito forte, cara. É um time que ele se enquadra naquilo que ele é. Que ele vai, ele corre, ele tem disposição, ele tem uma visão diferente daquilo que é enfrentar o adversário. O treinador Galhardo errou quando botou os 3 zagueiros, se danou porque na hora que o Abel Ferreira bota os meio-campistas, ele arrebenta nos meio-campistas. Se você, Abel, tivesse feito isso contra o Corinthians, talvez o jogo tivesse sido diferente. Mas você não pensou isso e você foi errado. E aí você tem a chance agora de recuperar isso. E aí é o Flamengo que você vai ter que brigar, que joga hoje, o São Paulo que joga hoje, que você vai ter que brigar, o Vélez também, né, que no jogo de ontem contra da Libertadores. Então, o Palmeiras mostrou uma força. Um beijo pro meu querido Castor, palmeirense maravilhoso, para as pessoas que estavam com você no avião ontem. Você mandou pro Cascão as coisas pra gente colocar aí, Cascão, a viagem do... Tudo lá nas minhas redes, lá no Cascão. Você não mandou? Cascão pega. Não, se você não mandou, ele não vai pegar. Pega. Não, é muito serviço, tem muito serviço, é muita gente trabalhando lá, tem muita coisa para fazer, não tem problema. A sua viagem ontem, quem foi com você lá no avião? Vamos lá. Ixi, foi eu, o André, o Marcelo. O André que é o cara, que a empresa dele, como é que chama? MA7. MA7, o que é? É uma empresa que tem ele é forte também como um advogado. Quem foi? Você está com... Não, é que é um... Você está com sem memória? Você quer? Não, você quer que eu puxe o seu cabelo para você saber? É que é difícil explicar. Não, tudo bem, é uma empresa legal que é o palmeirense. Como é que foi a viagem? Foi boa. Saiu lá do Catarina? Os 2 irmãos, né? Tá. O Fabão e o Marcelo, o Marcelinho, o Gabriel, que é filho do André, e o Neto. Que bom que também foi 2 pilotos, né? Porque senão você não ia, né? Claro, né? Porque seus pilotos você não vão, porque você não dá importância pro piloto. Que deve ser 2 corintianos. Deve ser 2, não sei. Não sei. Você também não sabe. Tá, vamos lá. Qual a ideia que você viu do jogo ontem e você lá em loco? Olha, é impressionante como o Palmeiras joga essa competição como a Libertadores. Porque é um jogo muito difícil de jogar, estádio cheio, quase 90 mil pessoas, e o Palmeiras se impõe. Primeiro tempo do Palmeiras, calou o Monumental de Nunes. Terminou o primeiro tempo, estava um silêncio Veloso, naquele foi estádio. um amasso. Estava um silêncio no estádio. Veloso, foi um amasso. A hora que tá 25 minutos, vai ser uns 4-0. Foi um amasso. Foi. O Palmeiras jogou, era para 2-0, ficou barato no primeiro tempo, pela forma como o Palmeiras jogou. Teve a bola do Andrés de falta, teve a bola que o zagueiro tirou, que ela estava indo pro gol do Andrés também, a cabeçada do Evangelista que vai na trave. Então o Palmeiras botou uma pressão. Mas tudo isso veio do esquema, Veloso. Foi uma pressão, poderia ter resolvido... 14 gols do Gustavo Gomes, meu irmão. 42 gols da carreira. Gols pra caramba. Igualou o Chicão. Então, e aí, meu querido Veloso? E aí no segundo tempo as coisas mudaram um pouco, mas o Palmeiras já tinha uma boa vantagem, né? Eu acho que o Abel no segundo tempo pensou em preservar e administrar o jogo com a vantagem. O Rivers no finalzinho chega ali a diminuir o placar, mas o Palmeiras consegue um resultado espetacular. Não é fácil jogar da forma Veloso, que o Palmeiras jogou ontem. Eu acho que se fosse 2-0 seria espetacular. A vitória lá é espetacular. Não, o empate lá seria espetacular. Eu acho assim, 2-0, mas quando você deixa... E quando você, no segundo tempo, você quase tem uma
não a virada, mas o empate, Aham. uma visão diferente. Eu acho que é isso que o Palmeiras precisa ter. Não dá para jogar 90 minutos do jeito que jogou no primeiro tempo. Mas, como o Atlético Mineiro, eu estava assistindo o jogo do Bolívar ontem contra o Atlético Mineiro. 2-0, aí a altitude empatou o jogo. E os caras com o homem a menos. A altitude empatou o jogo. É a que vai ter com o São Paulo hoje. Né? A altitude pode ganhar o jogo. Né? Qual a ideia do Palmeiras e qual a ideia do River e aquilo que você estava falando para nós, Souza, em relação ao próximo jogo? Craque, boa tarde a todos. Então, o Palmeiras fez um jogo brilhante no primeiro tempo, foi um amasso, só que esqueceu que tem um segundo tempo, né? Poderia ter vindo com uma vantagem melhor, pelo que apresentou no segundo tempo, pelo que apresentou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galhardo viu que o Palmeiras, apesar de jogar com 2 atacantes, o Flaco, ele não joga na frente, ele joga como meia, e aí ele tira um zagueiro, coloca um cara mais de meio campo, e há um domínio muito grande do River Plate no segundo tempo, né? Se não fosse o jogador do River que tivesse impedimento, né? Aí a gente vai partir por si, né? Que estava impedimento, mas houve um pênalti, né? Do Everton, que depois o VAR chamou e estava impedimento. Mas foram 2 tempos distintos. O primeiro tempo, o amasso do Palmeiras, e o segundo tempo, onde o Palmeiras foi amassado. O Palmeiras poderia ter vindo com uma vantagem melhor pelo que apresentou no primeiro tempo. No segundo tempo veio para trás, o Abel demora um pouco a mexer e as mexidas deles não surtem efeito. O River cresce, mas eu ainda acho o confronto aberto, tá em aberto ainda o River. É que o Abel disse isso também. A gente ganhou uma grande partida, mas ainda não acabou. É. Que é a função que o Abel, né, tá aí. Por que tirou o negócio daqui? E o Galhardo viu o erro dele, né, quando ele entra com 3 zagueiros, né? Pode deixar lá. Deixa os lances lá e corta. O erro do Galhardo foi importante para o jogo do Palmeiras no primeiro tempo, e aí ele volta, conserta aquilo que ele viu, ele estava sem 4 jogadores titulares, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, poderia ter sido um resultado muito melhor para o Palmeiras, mas é um jogo que está em aberto ainda, 1-0 é pouco, é só a gente lembrar de 2019, é outro nível. É pouco, mas é uma vitória assim tão amassadora, tão avassaladora, melhor dizendo, é tão imponente, que está no hino, né? É tão bonito ver o time do Palmeiras, é tão legal ver. Depois você tira as coisas daí, Java. Não precisa ficar trabalhando agora. Deixa essas coisas lá, pô. Né? É tão legal você ter a ideia, por exemplo, de você que é torcedor palmeirense, você que é ídolo do Palmeiras, você vê os caras correndo, você vê a determinação dos caras, você vê os caras vinculado, é igual o Tigre, eles estão lá, e que por sinal o Tigre, que o Tigrinho, arrebentou de novo, fez gol de Libertadores. Qual a ideia do time como esse, você que é um campeão da Libertadores, Rosinei? Boa tarde, craque. Boa tarde a todos. Craque, acho que o Palmeiras ontem demonstrou a força que tem, né? Com a chegada de grandes jogadores e ontem, né, um volume de jogo. O grande jogo do Palmeiras esse ano pra mim. Principalmente no primeiro tempo foi impressionante. São 2 treinadores bem estrategistas, né? Tanto o Galhardo como o Abel. O Abel é um treinador que, às vezes, a gente acha que ele demora, em algum momento, realmente ele demora a fazer algumas movimentações de mudança na equipe, mas ontem o Palmeiras soube sofrer. É um time que soube sofrer. O grande defeito dele, como treinador, é não saber substituir. Isso é o maior defeito. Não é defeito. Na verdade, eu acho que ele tem uma visão, que ele demora. É uma visão dele, é uma visão. Isso já aconteceu em todos os campeonatos, é o que ele preza em relação a isso. E ele erra muito quanto isso. Tanto é que ele errou também de não ter atitude em relação ao Flaco Lopes e o Vitor Roque. Rosinei? Exatamente. Acho que são 2 jogadores que vêm sendo um grande destaque nessa equipe do Palmeiras. Acho que o Abel, ele sabe o tempo certo também de aproveitar e tirar o melhor desses atletas, né? Você vê o Flaco Lopes, que era muito questionado, que não jogava, que não tinha oportunidade. O Abel soube a hora certa de colocar esses 2 jogadores na frente. Tá dando resultado, tá fazendo a diferença, fez a diferença ontem, mas aí no segundo tempo realmente o Palmeiras abaixou muita linha, né? Lógico, o Galhardo também. É natural isso também, é natural, né? Gente que jogou, nós jogamos, né? É natural. Nós jogou aqui, os 4 jogou e muito. É natural, você tá ganhando o jogo. A pressão lá tá 2-0. Às vezes o treinador nem manda. Sim. Por exemplo, o Botafogo não estava ganhando de 3-0 ontem. Não é o treinador que é o culpado, é o jogador, irmão. Ou são os jogadores que são culpados? São os jogadores que são culpados. Porque você está ganhando um jogo de 3-0, você recua, deixa os caras empatar o jogo 3-3 do Mirassol. Parabéns ao Mirassol. Esse foi o lance aí, quase que assim, de empate, e que seria também um baita resultado para o Palmeiras. O Gustavo Gomes se tornou o maior zagueiro da história, ou o Luiz Pereira é ainda para você, meu querido Veloso? Coloca aqui para mim, ô Ricardinho.
aí os números do Gustavo Gomes aqui, porque é uma coisa impressionante. Pra mim, o goleirão falhou, hein, Veloso? Ah, ele não vai na bola, né? Ele não tem não aquela vai na bola, explosão pô. pra ir na bola. Ele acha que ele Falhou ou não falhou? Pra mim falhou também. Pô, essa bola é uma teta de pegar, bola velho. defensável. Uma bola Não é, defensável. Veloso? Uma bola defensável. Ele demora pra reagir. Ele demora pra reagir, explodir. o Armani. Acho que ele fica preocupado com a trave, ele se chocar com a trave e deixa a bola entrar. Pô, e ele tá muito atrás, não tá? Ou não? Qual a sua ideia? Não, ele só podia explodir mais rápido. Sair frente mais na rápido com o diagonal, na braço, frente da com a praia. diagonal, fazer a diagonal. Frente da trave. Aqui? É, isso. Não aqui. Não, é. Aí ele se atrapalha com a trave. Tá, E a você bola... faz a diagonal. Oi? É, eu sou o Neto. Aqui, ó. Pá! Diagonal. É. Porque como ele foi assim, ele não teve Se amplitude. atrapalhou com a trave. É Atrapalhou isso. com a trave. Agora, Mas o os caras Gustavo... não sabem disso. O Gustavo, sem dúvida, é o melhor zagueiro da história do Palmeiras. É impressionante o que ele está fazendo, marcando gols, defendendo, um líder, o capitão. Se eu pudesse escolher a zaga, seriam os dois, né? Mas como você perguntou de um só, o Gustavo Gomes, sem dúvida, o que ele se transformou na zaga do Ah, Palmeiras. Veloso, olha lá. Ó, impressionante. fala aí. Tá marcando o quê? Olha como ele demora. Ele vai para trás. A bola já tá dentro. Ele vai para trás. Um frangaço, gente. Olha o Acunha, olha o Acunha. O zagueiro, Nossa, como é que pode? E aí, ó, o Gustavo 21 Gomes ali, né? foi monstro, hein? 21. Pô, vai que vai Ele no foi pra primeiro frente, pau, veio pra veio trás, pra né? trás, cabeceou, né? Não, na verdade, a batida na bola do escanteio é muito bom, mas às vezes eu fui especialista em bola parada, Ricardinho. Eu não sabia, eu sabia onde que eu tinha que meter a bola, irmão. Eu não sabia quem estava lá. Entendeu? quando tem um não jogador pensa que ele como pegou a bola e viu que o Gustavo Gomes estava lá e deu o pá, não é nada disso. Mas cada um pense do jeito que quiser. Agora, ó o goleiro, ó, parou. Dá pra na hora que quicar a bola parar pra mim, fazendo o favor aí? Só a hora que parar, Latino, na hora que cabecear a bola. Olha o goleiro. Agora que ele foi. Você vê que ele faz a diagonal para trás. Depois que a bola E a diagonal dele é pra trás. ele faz a diagonal pra trás. Dá uma olhada, ó. E olha a cara ó, dele. cabeceou a bola, ó. Cabeceou. Vamos lá, a gente vai... Olha a aí. cara dele com medo. Ó, Da trave ó. agora. Aí, ó, cabeceou, quicou. rosto dele, olha. Aí ele vai. Olha o Quando rosto ele dele. vai, ele toma o frango. Um frangaço do goleiro. Mas um baita frango. Aí ele bate na trave. Aí ele raspa na trave. E que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Vamos, então, colocar os números do Gustavo Gomes aqui, só pra eu saber. Vamos lá. Qual a ideia do Gustavo Gomes pra você, Souza? Esse cara é um monstro de jogador. O cara ficou 1 ano no Milan, sem jogar. Nem na reserva ele ficava. Vai para a Copa do Mundo com o Paraguai, não é verdade? Capitão da seleção. Ficou na reserva um determinado tempo da seleção paraguaia. Aham. Lembram disso ou não? Vem, é o maior zagueiro. Tirando o Luiz Pereira, vocês mais jovens não sabem quem foi, também não preciso explicar. Não tô aqui, não sou professor. Eu, mais ou menos estou aqui para falar umas coisas. Vamos ver até quando também. Né? E aí... Vamos ver. Aí o Xerife do Verdão. Depois do Luiz Pereira, que não dá para comparar nenhum zagueiro com o Luiz Pereira, tira o Luiz Pereira, aí depois a gente vê. Esse cara é um monstro. 14 gols, né? O Gustavo Gomes tá aí, firme e forte da Libertadores, o maior zagueiro de Libertadores. É uma coisa impressionante. E um dos maiores zagueiros do Brasil. E durante muito tempo. que ele vem, viu? Eu acho hoje... Eu também acho. Por isso que eu Léo falei Ortiz. 1-2. Eu também acho. Eu prefiro o Ortiz hoje. Mas hoje. se você Mas colocar nos últimos 5 anos, é ele. É ele. Exatamente isso. Esse Tá cara certo. aí é um Pensamos absurdo. igual. Um absurdo. Machuca pouco, sempre tá jogando, faz gol, é um líder dentro de campo, um cara que segurou ontem no segundo tempo. Quando você tem um time bem organizado, quando você faz um segundo tempo como o Palmeiras fez ontem, você tem que ter uma zaga como o Palmeiras tem. Que se defendeu muito bem, não deu chance, só chute Chique fora Arce, da é área. o Arce mesmo? É o Arce? É o Arce. Lateral direito? Chique Arce é o Que Arce. legal o Arce, né? Arce é gente boa, né, cara? Nunca tive a oportunidade de falar com ele. Pra mim, o melhor de todos eles aqui é esse aqui, ó. É que vocês não conhecem ele, esse aqui, ó. Esse cara que chama Nelinho. Nelinho. Esse cara aqui foi o Pelé da zaga de lateral direito, porque ele jogou de lateral direito. O Nelinho foi um dos maiores laterais do século, do mundo, de tudo. Tem pouquíssimos jogadores que foram igual a Nelinho, que vocês mais jovens nem sabem quem é. Nelinho, monstro sagrado. Torcedor do Verdão, o Palmeiras volta a campo neste sábado às 21 horas. Meus amigos, Fortaleza vem aí de um momento muito ruim, né? Então o Verdão tem totais condições de fazer a diferença jogando em casa, trazendo para vocês aqui, né, um pouco mais aí dos próximos passos do Palmeiras após aí essa vitória
gigantesca, estrondosa para cima do River Plate. Cara, e não tem como, né? Tem que se elogiar muito aí a atuação do Verdão. Cara, tá encaixando, tá ficando lindo demais. Palmeiras tá jogando muito e olha que ainda tem um potencial muito, mas muito grande para crescer. Mas agora é o Verdão que vira a chave, já pensa aí no campeonato, né? Brasileiro. Então, a partir de hoje, amanhã, o elenco já vai estar fazendo a recuperação, já vai estar treinando aí para enfrentar o Fortaleza dentro de casa. Tenho certeza que vai ter casa cheia para apoiar o Verdão do início ao fim para buscar mais uma vitória. E olha, tem chance de sair mais uma goleada desse jogo aí, hein, amigos? Para quem gosta aí dos palpites, fica a dica. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias, análises do Verdão na mídia esportiva para vocês, aqui no canal Verdão News, que te atualiza das notícias do Palmeiras diariamente. Um forte abraço, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até esse momento. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Fui!